Olá, nação americana, para você que vai se ligando conosco aqui na nossa TV Coelho, canal oficial do América no YouTube, está começando mais um projeto, mais um conteúdo incrível para você, torcedor do Coelhão, para você que vai acompanhando a gente não só aqui na TV Coelho no YouTube, como nas redes sociais, na @América_MG. Eu estou aqui com ele, João Eduardo, que vai estar comigo durante nosso projeto, neste mês que é muito especial para a América, comemorando nesse dia 30 de abril, 110 anos da sua história, e é muito legal, muito importante, né, esse registro histórico, né, João? Então já vou te dando o meu bom dia, nosso muito bem-vindo, nós estaremos juntos, e começando com ele, né, figura especialíssima, né, histórica no América, no Coelhão. Você que está ligado conosco, esse é o Coelho.am, então já vou dar aqui o meu bom dia para o João, e na sequência a gente cumprimentando o filho do vento. Bom dia, João. Bom dia, Felipe. Boa tarde, Euler, que está lá na Espanha. Boa noite para você também, que está aí acompanhando o conteúdo de noite. Seja muito bem-vindo, nação americana. Vamos junto. Boa tarde, Euler. Tudo bem? Boa tarde, João. Boa tarde, Felipe. Nação americana. Boa tarde, Viva Nildo, nosso querido Jair Bala. Jair do lado. São um dos grandes ídolos. Fazer um céu, né, Euler? Um grande abraço aí a todos vocês. Estamos aí mais uma vez juntos. Então a gente vai começar tranquilo, falando sobre a história do Euler, não só no América, mas também ele que é um personagem importantíssimo para a história do nosso futebol, né? Para a história do futebol pentacampeão, para a história do futebol brasileiro, vários clubes, não só do Brasil, como do mundo. Aproveitando que já falou sobre, né, nossas figuras aqui presentes hoje, Euler, chegou a conviver com o Givanildo, com o próprio Jair Bala, durante sua passagem no América? Conta pra gente um pouco sobre isso. Grandes histórias. A começar com o Jair Bala, que foi o primeiro que me deu oportunidade no profissional do América. 1988 ou 89, se não me engano, o Jair Bala era o técnico do profissional do América, e eu ainda no juvenil, tinha 17 anos de idade, e num desses treinamentos que se faz profissional com juvenil, ele me promoveu à categoria profissional. Então, assim, o primeiro técnico que eu tive a oportunidade no profissional no América foi com o Jair Bala. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por ter tido essa oportunidade, tanto no Jair Bala, também trabalhei com o Givanildo, uma pessoa espetacular, sensacional, em que faz com que qualquer jogador, jogando, não jogando, faça por ele. Então, eu tive esse privilégio aí, sim. Certo, e aproveitando, em cima disso mesmo, aproveitar que você falou do seu começo, antes, né, dessa passagem, desse início no América, o que levou o Euler, né, filho de Curvelo, né, também de Felizlândia, inclusive quem nasce em Felizlândia é felislandense? Felislandense, não é isso? Na verdade, eu fui para Curvelo só para nascer e ser registrado, né? Então, hoje meu registro é de Curvelo, mas eu sou de Felizlândia, nasci em Felizlândia, minha infância foi em Felizlândia, hoje minha residência é em Felizlândia, então Felizlândia é a minha cidade, sou felislandense. E em cima disso, né, esse início de carreira, né, também no início da sua vida em Felizlândia, o que levou ao futebol? Jogava bola na rua, na escola? Como é que era esse início do Euler pré-jogador, antes, né, das categorias de base? O que levou o Euler a escolher assim, não, você é jogador de futebol? Jogava bola em tudo quanto é lugar, na rua, na escola, no córrego, em cima de árvore. Onde tinha bola rolando, você estava jogando. Era o sonho, né? Assim, na minha família não tem ninguém que tem essa coisa de futebol, que jogou bola, que foi bom de bola, mas eu parece que nasci assim predestinado a isso, porque desde que eu me entendo por gente, a minha vida era bola. Meu travesseiro era uma bola. Eu pulava muro da escola, deixava de estudar. Não faz isso não, hein, garotada?
para poder jogar bola. Apanhava por causa de bola. Então, assim, tudo era bola, 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 até que eu comecei a me entender do futebol e ver o futebol na televisão, e comecei a sonhar isso para a minha vida. Então, isso começou a vir na minha mente, nos meus sonhos, como meta, como objetivo, e até o dia que eu tive a oportunidade, né, um, um rapaz, na época, o Milton Mersini, ele até tinha, se não me engano, ele era conselheiro do Atlético, se não me engano, isso. E então ele me levou para poder fazer teste no Atlético, né? E então, assim, aí começou, aí que tudo começou, né? Meu pai era contra, não gostava disso, a minha vida se resumia ao apoio da minha mãe, e eu saio escondido, inclusive, da cidade, né? A minha mãe me põe dentro do ônibus e fala assim, se vira, vai. E, e então eu chego em Belo Horizonte em 1986 com esse objetivo de poder realizar o sonho de ser um jogador de futebol. Mas lá em Felizlândia tinha o meu timinho, né? A gente tinha um time lá com os meus amigos, o Nassif, o William, o Sérgio, o Fabiano, até minha irmã jogava também. Família que gosta de futebol joga junto, né? Então eu tinha um timinho lá, a gente jogava bastante, gostava muito de jogar, minha vida se resumiu, em Felizlândia, minha vida se resumiu em buscar, né, ajudar minha mãe e a jogar bola. Né? Esse ajudar aí era fazer de tudo, né? Você fazia de tudo, vendia picolé, engraxava sapato, fazia esterco para poder vender, vendia pão na rua, enfim, era isso aí. Aí, 88 começando no América, e o que fez essa transição de Felizlândia para Belo Horizonte e até chegar ao América? Como que foi essa caminhada para se tornar, né, um jogador profissional e começando pelo América? Sim, então eu chego em Belo Horizonte para poder fazer teste no Atlético Mineiro. E como eu era assim, meio fraquinho, eles me colocaram na academia. Aí eu, lá na Vila Olímpica, fazia a musculação e fiquei por uns 3, 4 meses só na musculação, fazendo musculação, trabalho físico, musculação, trabalho físico, até que me deram a oportunidade de ir para o campo. E aí eu vou para o campo e começo a treinar, talvez aí 2, 3 semanas de treinamento no campo, e o treinador chega até a mim e me dispensa, né? Me libera, diz que eu não tinha passado. Mas estava em Belo Horizonte, tinha um sonho, não podia voltar para a minha cidade da forma como eu cheguei. Então, eu vou lá na sede do América para poder tentar fazer um teste. Na época, lá onde é hoje o shopping, tinha o campo, a casa, eu bato na porta lá e peço oportunidade para poder treinar. E aí me deram essa oportunidade para poder treinar. Eu vou treinar, na época, o juvenil do América treinava ali no CPOR com o Renato Neves, grande Renato Neves, hoje um grande amigo meu, um grande abraço a ele, um cara que também se dedicou muito ao América, né, por muito tempo. E aí eu vou treinar e treino, né, ele me dá a oportunidade, eu vou fazer minha avaliação, mas da mesma forma também não passei, fui dispensado. Mas, meu amigo, eu não tinha nada para poder perder, não. Eu tinha que tentar as coisas fazer as coisas acontecerem. E vou na sede do Cruzeiro, na época, lá no Barro Preto, também, aquela época onde tinha um campo de terra, aquela coisa toda. E peço oportunidade para poder treinar. E também me deram oportunidade. Eu vou fazer o teste e também, só que no Cruzeiro, acho que se eu treinei lá, me deram oportunidade, uns 10 minutos do segundo tempo, lá na hora que estava acabando o treino. Se eu peguei na bola uma vez, foi muito. Mas. Tá igual o Felipe a vida inteira também, dele. Sim, aí também da mesma forma o treinador chamou e falou que eu não tinha passado no teste.
E aí eu fui parar no Venda Nova. Aí eu fui para o Venda Nova, cheguei lá no Venda Nova, porque era uma época onde o Venda Nova também estava suas categorias de base, Venda Nova, Santa Teresa, era muito forte, né? Fazia-se frente ao Atlético, Cruzeiro e América. E então eu chego no Venda Nova, e na época o técnico era o Carpelani, e vou fazer teste também, me deram a oportunidade. Eu lembro que eu fiz o teste ali no Sesc do Venda Nova. Só que eu era ponta direita. E eu saí do Venda Nova com uma informação, que o Venda Nova não arrumava um ponta esquerda. Então, quando o Capelano perguntou de que você joga, eu falei assim, ponta esquerda, nato. Eu que sou teimoso e estou na direita. Mas aí eu faço o teste no Venda Nova na ponta esquerda, e aí é que começou. Aí as coisas deram certo, eu tenho a informação, acabo o treino, o treinador falou, pode passar na secretaria, pegar os documentos para poder seus pais assinarem, você passou no teste. E então eu começo ali no Venda Nova. Mas não paro por aí, porque ainda em 88, se não, 88, em janeiro de 88, o América ia disputar a Taça Rio de juvenil. E eu que fiquei sabendo, falei assim, quero disputar isso já em 87, final de 87, eu quero disputar, eu quero tentar essa sorte aí, que não sei o que e tal. Bom, não sei se me perdi agora, não sei se é em janeiro de 88 ou final de 87. Eu sei que aí eu saio do Venda Nova escondido e vou para o América para poder tentar fazer um teste. Né? E aí eu vou lá, na época, o Vale Verde. Aí já é o Vale Verde, o América já estava no Vale Verde Juvenil, treinando no Vale Verde, em Contagem. E aí eu vou lá e vou na miúda, e no dia que eu fui ia ter um amistoso, América e Cruzeiro. Eu acho que falhou alguns meninos, não foram, e acabaram me dando essa oportunidade. E eles não sabiam que eu estava no Venda Nova. E aí me deram a oportunidade de treinar e fazer esse amistoso contra o Cruzeiro. E aí eu faço esse amistoso contra o Cruzeiro. O América estava perdendo de 2-0, não era nem no Vale Verde, era num campo lá em Contagem, esqueci o nome do campo, é famoso o campo. Mas aí entrei na partida, no que eu entrei na partida, eu fiz um gol e sofri o pênalti e saímos lá com 2-2. Nesse momento, aí o América se interessou. Aí eu falei para eles, olha, eu sou do Venda Nova, eu pertenço ao Venda Nova. Eu vim aqui escondido para poder, porque eu queria muito jogar a Taça Rio e isso e aquilo. Na época, o grande Oswaldo, diretor da categoria de base, não sei se vocês lembram do seu Oswaldo, mas ele tinha uma lanchonete ali na Olegário Maciel, uma América, ele fazia tudo pelo América, grande Oswaldo. Então, ele me põe dentro do carro e nós vamos até o Jaiolhos, né? E depois do Jaiolhos, nós vamos lá no Venda Nova. Depois do Venda Nova, na Federação. E eu saio da Federação por empréstimo. Eles arrumaram um empréstimo para que eu pudesse ir para o Rio de Janeiro com o Juvenil da América para poder disputar esse torneio. E a partir daí foi questão de tempo, porque o América se interessou e esperou passar o ano para poder ir no Venda Nova e no Venda Nova fazer uma proposta ao Venda Nova de ajudar o Venda Nova. E em troca de 5 atletas. E o nosso time do Venda Nova era muito forte, tanto que foi a base do América, do Juvenil do América, porque escolheram eu, o Arimateia, o Guiba, o Lelei, o Washington, foram todos jogadores que chegaram no profissional do América. Então, assim, você vê como o Venda Nova, o Juvenil, era uma equipe forte. E então propôs essa ajuda. Aí deram beliches, bolas, chuteiras, cobertores, enfim, muitas coisas que o Venda Nova, colchões, né?
travesseiro, tudo isso foi proposto ao Venda Nova, que na época precisava, pelo seu alojamento. A gente dormia lá quase que no chão, numa esteira, porque estava num momento de dificuldade, né, do Venda Nova. Teve o seu momento bom, mas também teve o seu momento de dificuldade. E nesse momento de dificuldade, acabei indo para o América nessa troca aí. E aí já em 87 para 88. Né? E aí eu chego no América e aí chego de vez. Você chega na base, para nossa sorte, né, e pelos, né, os detalhes do destino, virou jogador do América e começa ali na base. E aí eu queria perguntar justamente em cima disso, até para a gente ilustrar essa temporada nossa no nosso videocast, como que era, e na verdade, como que o Filho do Vento vê essa diferença entre começar, você falou dos vários testes, né, da caminhada para se tornar um jogador do América. Qual que é a diferença que o Euler vê em relação a essa época para hoje nas categorias de base? Não só a preparação, o jogador, mas como chegar lá. Até sobre a sua pergunta, Felipe, como que o Euler pensa que é hoje com o olhar do técnico, né? Como é que você que é agora treinador, como é que você vê essa transição? Como é que faz para o relacionamento com o jogador que está subindo da base? Qual que é a diferença? Então, a diferença começa nas dificuldades que este tempo exigia de nós, entendeu? Praticamente era você sozinho, lutando, buscando o seu espaço, né? Hoje, o pai anda do lado. Né? Meu pai era contra jogar futebol. Meu pai, eu tive que sair escondido. Hoje, nasce a criança, a primeira coisa que o pai faz é botar o uniforme do clube, dar uma bola e 3 anos de idade já vai para a escolinha de futebol, essas coisas todas. Então, essas dificuldades nos tornaram realmente fortes para enfrentar aquilo que a vida oferece e o esporte profissional também também te passa, né? Então, assim, essa dificuldade, esses meninos hoje já não têm, né? Não existe, não tem essa dificuldade de busca do sonho, né? A partir daí, você tem o novo, você tem a evolução de todas as coisas que aconteceram. As dificuldades que nós enfrentamos em alojamento, né? Hoje os meninos não têm mais isso. Né? Hoje a alimentação é muito boa. Né? Você tem quartos separados, né? E alguns clubes também têm dificuldade. Não podemos exagerar. Nós estamos falando do América, né, que pela mudança que teve. Né? Então, a evolução que teve, e essa evolução tem que existir. Né? Então, assim, a começar das dificuldades, de você chegar ao clube, né? E até quando você chega, aquilo que nós passamos lá atrás, que os meninos não passam hoje, hoje há uma facilidade maior. E talvez essa facilidade não tenha sido, não está sendo digerida para os atletas de forma que eles possam aproveitar mais, né? Aproveitar mais aquilo que muitos atletas passaram no passado e que hoje eles não precisam passar por isso, né? Então, assim, com respeito à questão de formação, cada clube tem a sua metodologia de trabalho, de formar o seu atleta, né? Primeiramente para o clube e depois por uma possível venda, né? O que nós passamos por um período aí, a partir do ano ali de 99, do 2000, é que os clubes começaram a vender os seus atletas ainda na base. Então, eles passaram a formar atletas, não para atender a categoria profissional, mas para uma venda, para que pudesse fazer caixa dentro do clube, tanto usando para o profissional quanto usando para a base. E aí nós perdemos um pouco. Por quê? Porque junto dessa necessidade entrou a metodologia europeia. Porque se eu vou vender um atleta para a Europa, eu preciso prepará-lo já para a Europa. E aí trouxeram uma metodologia europeia para ser aplicada para sustentar esse fator.
E isso se perdeu um pouco. Se perdeu na formação, se perdeu no estilo do clube, entendeu? Se perdeu na necessidade das posições da categoria, do profissional, entendeu? Então, isso foi se perdendo e dificultou muito. E você tinha que ajustar tudo isso, né? Então, ou seja, hoje as coisas já vão se organizando um pouco mais, né? Já vão se levando em consideração vários fatores na formação de um atleta, não somente para uma possível venda, quanto também para poder encaixar dentro da categoria profissional. O América sempre foi um clube formador porque necessitava da sua base. Financeiramente, o América não tinha condições de grandes contratações. E, obrigatoriamente, o América contratava um na posição, mas o outro teria que ser da base. E essa oportunidade que se dava gerou para o América a fama de ser um dos maiores clubes do Brasil de formação. E isso eu acho que não se pode perder. Tem que dar essa continuidade. O clube tem toda essa honra de ser um clube que tem essa característica, o DNA formador, que a gente observa, né, os vários nomes da história do América, né, que surgiram no América, do América para o mundo. Queria até te perguntar, porque você citou esse fato da Europa, né, dos clubes já pensarem como o clube europeu, não só no fato da organização, mas em pensar em produzir para esses clubes europeus. Você faz parte ainda de uma geração que ficou muito tempo no Brasil durante o início da sua carreira, ainda passou pelos clubes brasileiros. Tenho até 100% de certeza que se fosse hoje em dia o Euler despontando nas categorias de base, rapidamente já não estaria mais no Brasil. Você vê até que ponto isso influencia não só no futebol do jogador, mas olhando para um lado, né, do futebol brasileiro, até em questão em relação da seleção brasileira. O que você acha, até que ponto influencia essa saída dos jovens de forma precoce ou não? Se é realmente esse o caminho que tem que ser seguido? Eu penso que não tem como você ir contra a evolução. A evolução vem acontecendo, né? E ela vem acontecendo de uma forma muito rápida. Eu penso que a grande falha ela está na CBF, que, primeiro, não determina um presidente. E, consequentemente, as federações no Brasil falham quanto às competições de categoria de base, onde eles reconhecem somente a partir do infantil. Então, você tem competições federativas a partir do infantil, juvenil e júnior, né? E hoje, aqui na Europa, não. Você tem competições da federação da sua primeira categoria, fraldinha, a nível federativo. Então, ou seja, nós começamos essa desorganização do nosso sistema do futebol a partir da CBF. Por que eu digo isso? Porque é necessário o Brasil ter a sua metodologia de trabalho, entendeu? Respeitando os estados, né? As histórias, né? Dos estados do nosso país, respeitando também, quer dizer, a cultura dos nossos estados, respeitando as histórias dos clubes, entendeu? E aí você traçar uma metodologia de ensino para os profissionais, se aplicado para poder aplicar no nosso futebol. E isso aconteceu aqui na Europa e continua acontecendo, entendeu? A Alemanha tem a sua metodologia, a França tem a sua metodologia, e as confederações levam aos estados, às províncias, entendeu? Essa metodologia para os seus profissionais, para capacitar os profissionais. E nós precisamos disso no nosso país. É grande
entendeu? Delega responsabilidade, não dá para centralizar tudo. Então, as federações, os cursos deveriam ser através das federações, entendeu? Mediante aquilo que a confederação, a nossa confederação, tem como metodologia para o seu futebol, e a partir daí aplicar aos profissionais, seja ex-atleta, não ex-atleta, mas que nós possamos ter uma metodologia de ensino, porque senão fica um ensinando uma coisa, outro ensinando outra. Hoje eu estou aqui com a UEFA Pro, com a metodologia da Espanha, entendeu? Mas eu vejo, e também como técnico aqui, eu vejo que 70% do que eu aprendi aqui é quase que impossível se aplicar no nosso país, devido a vários fatores. É o que eu disse, a cultura do Estado, entendeu? A história do clube, aos campos que nós temos, entendeu? O futebol aqui se organiza a partir das 5 horas da tarde, que começam a jogar futebol. No Brasil, não temos essa condição devido a essa questão de escola, esporte, não tem tanto essa. Então, são vários fatores que nos impedem de evoluir ainda mais. E isso teria que partir da nossa confederação. E como não acontece, cada um vai fazer. Fazer um gancho com esse olhar do Euler hoje na Europa, como você acabou de passar, você falou que o processo não tem como ser aplicado até por uma série de fatores estruturais, também de investimento. Agora, em relação ao jogador, você acha que um jogador que sai nessa faixa etária, ali dos 16 até os 19 anos, você acha que o jogador, você estando na Europa, tendo esse olhar de um profissional que trabalha em clubes da Europa, você acha que o jogador, a pessoa, ela chega preparada para já assumir essa responsabilidade? Não. Nenhum jogador brasileiro chega aqui, eu vou falar da Espanha, porque eu estou na Espanha, nenhum jogador brasileiro chega aqui na Espanha preparado para poder jogar dentro da metodologia que é aplicada dentro do futebol, onde aqui a tática prevalece sobre a técnica. Entendeu? Não gosto disso. Tá? Eu não gosto disso. E acho que isso não deveria ser para o nosso futebol brasileiro. Por isso que eu digo que tem que haver isso da CBF. Por quê? Porque se aqui exige isso, tem gente aplicando isso nos clubes no Brasil. E a consequência disso é que os nossos jogadores estão, como o nosso Tostão disse, robotizados. Na minha opinião, é por isso, a minha opinião. Posso até errar, na minha opinião, mas é o que eu estou vendo. Eu, diante dos cursos que eu fiz, são 4 anos fazendo curso, passando de nível, e cada ano que se passa, você vê claramente que não importa como você bate na bola, não importa como está o seu posicionamento corporal, o importante é que você, taticamente, ofereça ao treinador a opção da sua posição. Então, essa é a metodologia aqui. Então, por isso que o jogador, quando vem do Brasil, ele passa por um período, inclusive dentro das categorias B dos clubes, né, para poder se adaptar à metodologia do futebol aqui na Espanha, que é mais tática. Eu, na minha opinião, isso perde-se muito. Estou falando porque hoje eu tenho um sobrinho, inclusive, Miguel Carvalho, que joga na Sub-17, é jogador do Espanhol e é da Sub-17 da seleção da Espanha, e que mudou-se completamente a sua metodologia de quando jogava na escolinha aí no Brasil, entendeu? Era muito mais habilidoso, muito mais técnico, e hoje é muito tático, entendeu? E tem 8 anos que ele está aqui, então ele basicamente já é um jogador europeu, um brasileiro europeu. Então, na minha opinião, perde-se muito, mas tem que haver um meio termo, porque senão
senão não se consegue também ajustar isso para poder estar aqui. Até que ponto o futebol brasileiro está atrasado em relação a isso? Você entende que esse é um atraso, e não só na parte organizacional, e também não só da Confederação Brasileira, nesse caso. Até que ponto o clube pode agir em relação a isso para começar a mudar esse quadro? É difícil. Eu digo o seguinte, cara, você não consegue mudar nada de baixo para cima. Não se consegue, não adianta, você vai ser esbarrado pelas legislações. Então, se isso não acontecer de cima para baixo, cada um vai fazendo de um jeito, entendeu? E aí, lá na frente, você acaba tendo confrontos e não vai, nós não vamos ter um futebol realmente de alto nível. Não vamos. Falam-se muito do 7-1, 7-1, do 7-1, aí muda a seleção, aí muda treinador. Eu vou falar claramente, o 7-1 que nós tomamos não foi para jogador, muito menos para treinador, não. Foi para a CBF. O 7-1 nosso, que nós tomamos, é em cima da organização pífia que nós temos em todos os sentidos no futebol brasileiro, entendeu? Sem organização não se consegue fazer nada. Organização é a alma do negócio. Nós não temos organização nenhuma. Para começar, nós não temos presidente. Nós fomos para uma Copa sem presidente. A CBF sem presidente. Arrumaram um presidente para ir para essa próxima Copa. Então, como é que nós vamos fazer? Onde nós vamos parar? Onde o futebol do Brasil vai parar? A primeira rodada do Campeonato Brasileiro caíram 3 treinadores, a segunda caíram mais 2, e assim vão indo. É complicado. Então, não adianta, quer dizer, não é que não adianta, mas eu digo que nós não seremos primeiro mundo no futebol se cada um quer tentar algo novo sem existir essa coisa homogênea no futebol, como aqui na Europa se tem, entendeu? Em todos os sentidos, desde a parte organizacional, desde a parte das diretrizes a serem tomadas, a metodologia de ensino, a metodologia de aprendizagem, entendeu? Então, eu digo o seguinte, se não for de cima para baixo, não conseguiremos. Os clubes tentam, entendeu? Dentro das suas formas, eles até tentam, mas tenta um aqui, outro ali, outro acolá, e nós precisamos dessa união, senão vai ficar difícil. Pode falar, João. Pode falar. Até porque eu ia seguir, né, em relação, né, voltando lá para os anos no final dos anos 80, início dos anos 90, para a gente retomar essa linha histórica, né? Até se você quiser citar alguma coisa, João, em cima desse assunto que a gente está falando, para a gente já avançar. Em 93, seu último ano com a camisa do América, na primeira passagem, você acabou ganhando o Campeonato Mineiro, né, Euler? E de lá você foi para São Paulo. Até antes da gente chegar em 93, é porque começa ali em 88, então, a sua passagem aqui no América. Foram 5 anos, até como o João está citando aqui, foram 5 anos até 93, culminando, né, no título do Campeonato Mineiro de 93. Inclusive, nesse período você ganha o apelido, né, de Filho do Vento, né, não só pela agilidade ali em campo, né, pela velocidade, pelo talento. Você ganhou esse apelido, a gente sabe. Mas quem que é o autor desse apelido? Como surgiu esse apelido? Quando que foi? Você lembra isso? Tem na sua memória? Claro. Milton Naves, da Rádio Itatiaia, no jogo América e... Se não me foge a memória, América e Desportivo de Passos, entendeu? Eu fiz um gol em velocidade e o gol foi narrado de flash. Mas aí o nosso querido Mauro Neto falou assim, não pode, de flash já tem o Valdeir no Botafogo. Aí o Milton Naves ficou mais, ele fez um gol muito rápido, mais rápido que o vento. Aí ele falou, parece até o Filho do Vento. Quando ele falou Filho do Vento, aí o nosso grande Oswaldo Faria falou assim, esse é o apelido.
pode pegar que vai, pode falar que vai pegar. E, de fato, todas as vezes que o Milton Naves narrava o gol do América, ele falava Euler, o filho do vento. E acabou que aí nasce, então, esse apelido, Filho do Vento, que casou com a minha característica, né? Então, aí hoje nós temos aí a marca registrada, né? Hoje me conhecem mais como Filho do Vento que como Euler, né? Então, temos aí até escolinhas, vários núcleos da Escolinha Filho do Vento em Belo Horizonte, um projeto social, o projeto Filhos do Vento, também maravilhoso aí, e que tem revelado atletas aí para o futebol brasileiro. Então, eu sou grato a Deus aí pela vida do Milton Naves, que me deu esse apelido. Ô, Euler, não só o apelido, né? O apelido também virou música. Né? Filho do vento, Euler. A primeira vez que você ouviu isso dentro de campo, como é que foi sua sensação, saber que seu nome estava sendo gritado, assim? Porque, cara, modéstia à parte, assim, sem querer puxar seu saco, bicho, eu acho a música mais linda de algum jogador específico no futebol brasileiro. Como é que foi quando dentro de campo você percebeu que a música era para você? Muito obrigado, João. Olha, tô aqui que eu tô arrepiado só de lembrar, porque bem lá no início, as primeiras vezes, você passa um filme na sua cabeça de tudo aquilo que você sonhou, né, para a sua vida, né, aquilo que você lutou, batalhou, aquilo que você queria, que você sonhou, e de repente você vê esse sonho sendo realizado, né, vê a torcida, porque eu sonhei quando eu estava lá em Felizlândia, eu queria um dia poder estar no estádio, vendo o torcedor gritar meu nome, poder fazer um gol e comemorar com a torcida, e isso veio a acontecer. Então, quando isso aconteceu, é motivo de alegria, de satisfação, de orgulho, né? E isso em todos os clubes que eu passei, em especial a América, onde nasceu esse apelido Filho do Vento. Então, para mim, foi maravilhoso, só tenho que agradecer. E aí, nessa primeira fase, 5 anos, tem algum gol que você guarda com memória, algum jogo que você tem ali especial, algum fato histórico, alguma história especial nesse primeiro período no América? Nossa, tem bastante, cara. Eu vou falar uma coisa com você. O primeiro gol como profissional, o primeiro gol no clássico que eu fiz, Atlético e América, né? Ganhamos de 1-0 com o meu gol aos 45, 44, 45 do segundo tempo. Né? Aquele gol que eu fiz contra o Grêmio, né? Um gol maravilhoso. Enfim, gols no campeonato em que nós fomos campeões, gols importantíssimos, gols no Cruzeiro, gols, né? Os gols no Clássico são realmente os mais marcantes, né? Então, assim, são muitos, acho que são 74 gols pelo América, se não me engano, uma coisa assim. Então, foram bastante gols. São 79 e você é o quinto maior artilheiro do América, com um a mais do que o Jair Bala, que te ajudou muito na transição. E falando nessa transição, Euler, depois que você sai do América, você vai para o São Paulo, né? E você tem contato com o histórico e americano Tele Santana. Agora que você é treinador, como que você vê a sua semelhança com o trabalho do Tele Santana? O que você aprendeu com ele na época de jogador e traz agora para a época de treinador? Não só o Tele, mas como tantos outros que passaram aí na sua carreira, Filipão, Levir e por aí vai. Sim, hoje, como treinador, eu tenho buscado aplicar tudo aquilo que eu aprendi com todos os treinadores. Alguns que eu aprendi o que fazer, outros você aprende aquilo que não se faz, né? Então, o Tele Santana, ele não foi só um treinador para mim, foi um pai, um treinador extremamente exigente quanto à performance do atleta, tanto na parte técnica, quanto até mesmo fora de campo, entendeu? A sua autodisciplina,
né? Assim, a disciplina em primeiro lugar, né? E a sua exigência para que o atleta sempre faça o melhor e com qualidade, entendeu? Adepto ao melhor futebol, adepto a ganhar, mas ganhar bonito, não ganhar feio. Então, são coisas que eu tenho do Tele Santana trazido para o meu dia a dia. Sem dúvida nenhuma, o mestre e o que se falam hoje. Por exemplo, eu estou aqui fazendo cursos, muitas coisas que se fala aqui, o Tele aplicava lá atrás. Então, para mim, foi um sonho realizado poder, como você diz, um americano, sim, e eu vou te dizer que o Tele Santana tinha um olheiro só para ver jogador da América, entendeu? Só para ver jogador da América, porque ele sabia que no América tinha talentos de revelação. Então, eu tive esse privilégio. Então, assim, eu trago comigo muitas coisas que eu aprendi com vários treinadores e o Tele, para mim, é a base de tudo. A base de tudo que um treinador necessita. E aí, essa passagem pelo São Paulo, né? Como disse o João, chegou lá em 94, faz uma dupla de ataque com o Miller, não é isso? E quase conquista a Libertadores, né? Acaba o Vélez Sarsfield ganhando, né? Naquele ano, se eu não me engano, nos pênaltis. E aí ficou aquele gostinho. O que aconteceu? Como que foi essa passagem, né? Essa Libertadores, inclusive essa dupla de ataque com o Miller? Sim, realmente, ali eu realizo sonhos, né? Primeiro de poder estar no São Paulo, depois de poder ser treinado pelo Tele, você jogar ao lado daquele que você torcia. Sim. Torcia, eu estava na televisão vendo e torcendo por jogadores na seleção, e de repente você está ao lado dele. E um sonho que eu tinha, por quê? Porque você vai lembrar, no América, eu fazia o gol e comemorava dando uma cambalhota. Sim. E o Cafu fazia isso no São Paulo. Então, passei a ter esse sonho também. Falei, um dia eu vou jogar ao lado do Cafu e vou fazer um gol e vamos dar uma cambalhota junto. Tanto que, quando isso aconteceu, toda a comemoração nossa era cambalhota junto. Então, assim, para mim foi marcante. Embora não tenha conquistado a Libertadores, né, mas muito mais porque não deixaram, não quiseram não quiseram que a gente conquistasse essa Libertadores, mas conquistei a Recopa Sul-Americana lá no Japão, e enquanto eu estive no São Paulo, muito feliz. E como foi esse Expressinho, né? Como ficou conhecido, né? A garotada que estava naquele ano. Na verdade, eu não participei do Expressinho, né? Eu estava na equipe principal, né? E o Expressinho, muito forte. Você vê que muitos jogadores do Expressinho do São Paulo jogou na seleção brasileira, como o Juninho Paulista, né, como o Doriva, como o Bordon, como o André Luiz, né, o próprio Guilherme, né, centroavante, tinha o Jameli, você tinha o Pavãozinho, era um Expressinho muito forte, você tá doido. Sim. Aí, depois dessa passagem pelo São Paulo, vai para o Atlético e depois, na sequência, chega até o time do Palmeiras, né, em 97. E aí já tem toda aquela estrutura que tinha naquela época do time do Palmeiras, né, a Parmalat patrocinando, o começo, durante aquele investimento que tinha, aquele grande time do Palmeiras. Qual que é a diferença entre esse time do Palmeiras e esse time do São Paulo, que também tinha grandes nomes, e você chegou até uma final de Libertadores? Sim, na verdade, a gente pode pensar o seguinte, nós tínhamos um investimento financeiro para contratar grandes jogadores. Mas, em termos de estrutura, a estrutura hoje do Palmeiras é um fenômeno. A gente não tinha 30% da estrutura que tem o Palmeiras hoje. E, além de uma grande estrutura, bons jogadores. Nós tínhamos por trás aí a Parmalat, onde investia em grandes jogadores para ter seu retorno. Né? Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E as dificuldades ainda existiam. Se você parar para poder pegar uma foto da musculação que nós tínhamos, das banheiras que a gente tinha, dos aparelhos que a gente tinha
Era difícil, era dificuldade em cima de dificuldade. Mas o futebol se faz, meu amigo, com grandes jogadores, né? E a gente tinha grandes jogadores, um elenco espetacular, maravilhoso, um treinador que dispensa comentário e a vontade de todos de poder vencer, independente daquele que estava ali, que nós tínhamos ali uma equipe jogando e uma outra equipe no banco, inclusive jogador de seleção no banco. Sim. E aí podia olhar para o banco e escolher de olho fechado que tinha substituto à altura para manter o bom futebol. Tanto é que aí você tem uma passagem no Japão, volta para esse mesmo time do Palmeiras e acaba ganhando em 99 a Libertadores pelo Palmeiras. Como é ganhar essa Libertadores? Qual que é o gostinho de ser campeão da América? Ficou na trave na primeira passagem pelo São Paulo e agora esse sonho concretizado no Palmeiras. E eu queria que você me respondesse também, Euler, quem que foi que bateu o pênalti derradeiro que deu o título ao Palmeiras? Caraca, esse pênalti aí, meu amigo, só Deus para poder revelar. Mas é o sonho máximo de todo jogador, de todo torcedor, de todo dirigente de um clube. Você faz um planejamento, você faz uma programação, você contrata, você busca patrocínio, você busca as coisas para uma competição, que é a Libertadores. Tudo que se faz é para que você consiga disputar a Libertadores, né? E, consequentemente, ser campeão para ir para o Mundial, né? E aí, quando você a conquista, cara, então é um momento máximo, um momento de êxtase, é comemoração, e tem que comemorar mesmo, porque muitas são as lutas, né? É dificuldade atrás de dificuldade. A Libertadores é um campeonato extremamente difícil, muito difícil. A Champions League é teta, cara. Você, todo quanto é lugar, toda cidade que você vai, você não tem dificuldade nenhuma para chegar em nenhuma cidade. Você não tem clima, ambiente, estádio, campo. Você encontra todo o ambiente para um jogo em qualquer lugar que você vai na Europa. Diferente da Libertadores, que cada ambiente é diferente. E cada ambiente com dificuldades, né? E muitos com muitas dificuldades, extremamente dificuldades. A começar, você tem que jogar a 5 mil metros de altitude. Só a Libertadores que oferece isso. E quanto ao pênalti, cara, eu vou te dizer, eu não estava escalado para poder bater, né? Mas quis o destino, porque quando eu vou para o Palmeiras, o Filipão me liga e fala assim: olha, você vai ser importante para mim na Libertadores, eu preciso de você. E ao momento em que acaba 97 como vice-campeão, na época o vice-campeonato brasileiro não dava direito a Libertadores, tinha que conquistar novamente. O Filipão me chama e fala: olha, vou trazer o Paulo Nunes para jogar, só que você vai ser importante para mim na Libertadores. E eu preciso que você jogue, eu preciso que você vá para um outro clube, entendeu? E retorne para a Libertadores. Foi por isso que eu fui para essa passagem no Verde Kawasaki, no Japão, e retorno para o Palmeiras, e retorno, inclusive, com lesão de cruzado. Mas, mesmo assim, o Filipão sempre falou: olha, vou precisar de você, pode recuperar tranquilo. Então, eu recupero, volto, e aí vamos para esse jogo. Entro dentro da partida, entendeu? E a partida que quis o destino que fosse decidida nos pênaltis. E aí vem o momento da escalação. E na escalação das cobranças, você já não tinha o Arce, que saiu até para eu entrar, o Evaí, que foi expulso, que era um batedor, e o Alex, que saiu para o Evaí entrar, né? Então, 3 que era titular para cobrar os pênaltis já tinha saído. Mas, mesmo assim, eu ainda não estava na lista. Quem estava e que desistiu, que não quis bater, foi o Paulo Nunes. E quando o Paulo Nunes chegou no Filipão e falou assim: eu não vou bater, aí o Filipão foi até a mim. Eu falei assim, aí ele virou para mim e falou assim: viu que eu te falei que você ainda vai ser importante para mim? Agora é a hora. E eu falei assim: deixa comigo. Não sei onde eu estava com a cabeça, mas falei.
Então, cara, eu fui ali para o pênalti. Como eu era o quinto a bater, eu fiquei observando tudo que estava acontecendo. Inclusive que o Dudamel estava indo em todos os pênaltis, então ele tinha informação de todos. Inclusive o meu, ele foi justamente no canto em que eu treinei, que eu bati. Eu não batia naquele canto. Eu tive a felicidade de olhar na hora de bater e vi que ele saiu. Então eu virei o pé e a bola foi no outro canto. Mas graças a Deus, né? Acho que foi Deus que colocou aquela bola ali. Então, aí, meu amigo, foi esse momento máximo aí. Foi só esperar o Zapata bater, errar e sair para comemorar. Mas não é fácil bater quinto pênalti numa Libertadores e não é fácil, não. Dos títulos, é a Libertadores o mais especial, que tem um melhor sabor, né? Todo esse pacote Libertadores. É a Libertadores ou tem um outro título especial? Qual que você coloca ali, aquele mais marcante na sua carreira? E eu digo que em todos os clubes que eu passei, eu tive títulos marcantes. Por tudo que envolve a Libertadores, mas eu não posso esquecer do meu primeiro título, que é o Campeonato Mineiro de 93. Esse que me deu uma alavanca muito grande na minha carreira, me ajudou muito dentro da minha carreira. E aí, Palmeiras, né? Você campeão da Libertadores, depois, na sequência, passa o ano 2000 ainda no Palmeiras, e aí você chega até o Vasco da Gama. Né? Nesse ano de 2000, o ano que o Vasco é campeão brasileiro também, no ano de 2000, a Copa Avelange, né? João Avelange. E aí eu queria, porque nessa época eu queria que você me dissesse, porque aí é o Miller no São Paulo como parceiro, né? Paulo Nunes, Oséias no Palmeiras, e aí chega no Vasco, é o Romário, né? É o baixinho, que inclusive, né, fala e deixa isso registrado, que tem no Euler o melhor parceiro da carreira, aquele que ajudou a fazer mais gols. Me conta aí um pouco dessa experiência em trabalhar com o Romário, não só com o Romário, você que, além de você ser um excelente atacante, um dos grandes do futebol brasileiro, mas toda essa trajetória, Miller, Paulo Nunes, até chegar e jogar com o Romário. Quer uma curiosidade, Felipe? Lá em 2020, no site do Globo Esporte, teve uma votação das melhores duplas de ataque nos últimos 20 anos do futebol brasileiro. E Sim. Romário e Euler desbancaram, inclusive, Gabigol e Bruno Henrique. Então, respondendo a pergunta do Felipe aí, Euler, eu até emendo outra. O que o Euler tem de diferente de outros parceiros do Romário? Do Bebeto, do Edmundo? Por que você disse lá atrás que seu estilo de jogo casava com o do Romário? Sim. Olha, ao longo da minha carreira eu vivi de metas e de sonhos, entendeu? Eu traçava metas, eu traçava sonho, eu traçava meta, eu traçava objetivo, eu queria, e é isso, eu vou traçar isso, e sei que não vai ser da noite para o dia, mas vou buscar. E jogar ao lado do Romário era um sonho, era uma meta. Por quê? Porque eu tinha comigo isso, que a minha característica ia casar com a característica dele. E em 2000, quando o meu contrato acaba com o Palmeiras, eu tive várias oportunidades de sair, inclusive vim jogar, realizar um outro sonho, que eu não realizei, mas jogar aqui na Europa. Porque eu tinha proposta. Mas eu ainda queria a seleção brasileira. E quando eu tive essa proposta para jogar no Vasco, então eu falei assim, olha, é agora que eu consigo mais uma meta, realizar mais um sonho, vou jogar ao lado do Romário. E o Romário já era artilheiro, eu falei, vou fazer, porque todos os clubes que eu passei, todos, sem exceção, o centroavante foi artilheiro. Eu nunca quis ser protagonista de gols, entendeu? Nunca tive essa pretensão. Mas eu tinha como objetivo que todo centroavante comigo ia ser o artilheiro, entendeu? Eu poderia não ser o protagonista do gol, mas a assistência eu ia dar. Então, eu tinha isso comigo. Então, eu fui para o Vasco com esse objetivo, de rolar a bola e ir para o baixinho e botar para dentro, entendeu? Tanto, muitos gols que eu poderia fazer, eu optei por rolar para o Romário para poder ele fazer, porque eu fui para lá com esse objetivo. Eu queria, sim, e ainda realizei outro, porque no Vasco da Gama eu tive o privilégio de jogar na seleção brasileira. A minha primeira convocação, quando eu estava no Vasco,
E na minha primeira convocação, jogar ao lado do Romário. E o nosso primeiro jogo contra a Venezuela, em Maracaibo, ganhamos de 6, onde ele fez 4 e eu ainda fiz um ainda, e o Juninho Paulista fez o outro. Então, foi assim, um sonho completo, cara, realizado completo. Então, assim, por isso, eu sabia que ia dar certo, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que um dia a gente ia realmente ter esse foco de ser a melhor dupla do futebol, porque estava perdendo também, já não tinha mais, já estava se acabando, a gente tinha muitas duplas, né? Até o Oséias mesmo com o Paulo lá no Atlético, e assim você tinha várias duplas no Fluminense, e eu queria também fazer parte dessa história, entendeu? E se fosse com o Romário, seria perfeito, e acabou acontecendo. Então Até, foi realização e busca de sonho. até mesmo em cima disso, né, a convocação para a seleção, qual foi o Euler, como foi o Euler na seleção? O que você achou da sua passagem pela seleção? Qual que é o significado da seleção brasileira na carreira do Euler? O significado da seleção brasileira na carreira de qualquer jogador é o sonho máximo para qualquer atleta. O sonho máximo é você chegar na seleção brasileira de futebol profissional. E demorou, mas veio. Né? E não tive tantas oportunidades, tantas convocações, mas em todas que eu tive, eu fui feliz, entendeu? Aproveitei ao máximo. Né? Hoje eu vejo que poderia ter aproveitado ainda mais, mas eu fiz parte do momento em que não permitia que eu pudesse ser mais vezes convocado, porque nós tínhamos no Vasco da Gama a base de 4 jogadores na seleção brasileira, entendeu? O Juninho Paulista, o Juninho Pernambucano, eu e o Romário, e chegou um momento em que estava prejudicando o Vasco, aí tinha que o Eurico interviu sobre isso, entendeu? E aí houve-se algumas escolhas, e aí nesse tempo aconteceu a briga do Romário com o Filipão, e aí também teve aquelas coisas, algumas vezes que eu tenho, com certeza, eu tenho de que a exigência do Romário para que eu pudesse estar no Vasco da Gama, ao lado dele. Então, tudo isso pode ter acontecido e eu não ter tido tanta oportunidade como poderia ter tido na seleção brasileira. Mas não sou frustrado com isso, muito menos com a não convocação para a Copa, onde achei que meu nome já estava certo, entendeu? Fiquei só triste no momento, chorei bastante, mas nada de mágoa, nada de ficar perturbando minha cabeça por isso. Então você, aproveitando que você está falando daquilo que faltou, você falou também que não teve a passagem pela Europa, o que faltou na carreira do Euler? Faltou a Copa do Mundo? Faltou estar na Europa? Qual que é esse gostinho de não ter participado, né, tendo essa carreira brilhante, né, mas não teve essa participação na Copa e também não chegou a jogar na Europa? Isso, de alguma forma... Eu não coloco a Europa como um dos fatores de realização, mas a Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, porque você sonha com isso, né, cara? Você sonha com isso. Então, a Copa do Mundo é o que faltou, né? O jogar na Europa foi algumas coisas que até eu que recusei, entendeu? Recusei vir para a Europa, mas joguei fui campeão aqui em Valência, no torneio Naranja, joguei no Japão, que foi para mim marcante. Se fosse para escolher hoje, eu voltaria para o Japão. Depois dessa passagem pelo Vasco, né, em 2000, 2001, antes, né, teve depois naquele período breve, em 98 no Kawasaki, aí você chega em 2002 no Kashima Antlers. Como que é o futebol no Japão? Como que é jogar bola, né, no Japão? Você falou, a gente conversou, né, sobre o estilo, a gente conversa hoje sobre o estilo de jogadores na Europa, também no futebol no Brasil, mas como que é jogar no Japão? Como que é o futebol, principalmente naquela época que o futebol japonês vinha também de um crescimento, estava vindo, né, depois da era Zico, o Zico também como treinador, né, lá no Japão. Como foi o futebol no Japão?
Então, vamos lá. O futebol japonês ele começa a buscar no brasileiro é, a oportunidade dos seus jogadores melhorarem, né? Tanto que houve um tempo no futebol japonês em que a seleção brasileira você via a convocação Jorginho, Kashimantas, Dunga, Yokohama Flugels, então você tinha Evaí, que estava no Japão, Edmundo, que estava no Japão, você tinha jogadores, o próprio Zinho também, que estava aqui no Japão, né? Leonardo, que estava no Japão. Então, o futebol japonês passou-se um tempo em que apostou nos brasileiros para que pudesse ajudá-los a crescer dentro do futebol, né? O pioneiro do brasileiro no futebol japonês é o Rui Ramos, né? Grande Rui Ramos. Eu joguei com o Rui Ramos no Verde Kawasaki, para você ter ideia, ao final da sua carreira. Eu tinha 68 anos. Mas e depois veio a era do Zico, né? O Zico, Alcindo, né? O próprio Bismarck, que foram para o Japão e conseguiram levar um pouco do futebol para os japoneses. E isso foi crescendo. Eu chego em 98 no Verde Kawasaki, o Japão não tinha um jogador jogando fora do seu país. No meio de 98, que foi, se não me engano, para Roma, o Nakata, que foi o primeiro a sair. Hoje, chegou um tempo em que a seleção japonesa também estava sendo convocada com jogadores da Europa, né? Jogadores que jogavam na Europa. Então, a evolução do futebol japonês foi muito grande. Hoje, o futebol japonês é maravilhoso, cheio de brasileiro, continua o brasileiro tendo as suas oportunidades, tanto que você vai, acho que todo clube lá tem 2 ou 3 brasileiros. Então, assim, é muito valorizado o brasileiro no Japão, por tudo o Zico, e eu realizo outro sonho, cara, porque eu, quando criança, assistindo futebol, na minha cidade, lá em Felizlândia, na época, lá nos anos 80, você tinha notícia Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, e um pouquinho de Minas, né? Aquela época, no interior, se passava muitas coisas do Rio de Janeiro, né? Então, eu via o Flamengo e via o Zico, e o Zico se tornou o meu ídolo dentro do futebol. O Zico é o meu ídolo. E, de repente, eu recebo uma ligação do Kashima que o Zico está querendo me levar para o... Era o diretor, né, do Kashima Antlers, e o Zico me levando para o Kashima Antlers. Então, outro sonho realizado. Cara, eu vou para o Japão, encontro o Zico, converso com o Zico, jogo ao lado do Zico na comemoração de 10 anos do Kashima Antlers. Cara, eu sou grato a Deus demais por tudo que me aconteceu. E essa minha passagem no Japão, maravilhosa, maravilhosa, dos dois sentidos, tanto no verde quanto no Kashima. E além disso, né, além de todo esse clima, o torcedor japonês é muito apaixonado e gosta demais, né? Tem toda uma identificação com o futebol brasileiro, né? Especial. Né? Muito. Uma educação muito grande. Para você irritar um torcedor lá, você tem que perder de 20 a 0. Se você perder de 6, eles ainda te aplaudem ainda. É outra cultura também, né? A gente, inclusive, eu acho que a gente tem que aprender muito, né, com os japoneses, que, na verdade, também, não só na questão estrutural também, está muito à frente na questão social. Mas a gente vai seguindo aqui na sua trajetória, aí, nessa época, foi para o Kashima Antlers, depois tem a passagem pelo São Caetano, volta a jogar no Atlético, né, na passagem de 2005 até 2007, vai para o Atlético em 2005 e aí volta para o América. Tem essa passagem no América, foi para o Tupinambás, depois volta para o América e aí você encerra a carreira, mas também ajuda o América nessa retomada, né? Porque o América passava por uma fase difícil, né? De módulo 2 do Mineiro, também na Série C. Como que foi essa fase? Você estava lá em 88, 93, saiu campeão mineiro, né? Saiu filho do vento, saiu
né, o jogador formado para, né, São Paulo. Já consolidado, né? Consolidado. Seleção brasileira, Vasco de E Romário, aí você Palmeiras, passa Libertadores. e volta para o América nesse período. Como que foi esse período no América? Você que é homem de metas, ô Euler, quando você volta para a América, qual que é a meta que você traz? Sim, então, eu em 2006 começo a planejar uma outra fase na minha vida, né? E eu não poderia deixar de encerrar sem antes passar e ajudar o América. Então eu volto para o América, eu recebo a visita do Alexandre Matos, na época diretor de futebol, e nós começamos a conversar. E na minha conversa com o Alexandre Matos, muitas coisas surgiram na minha cabeça, muitas coisas vieram à minha cabeça, e uma delas é ajudar o América em todos os sentidos a voltar à elite do futebol brasileiro. E depois que o América voltar à elite do futebol brasileiro, aí eu encerro a minha carreira. E ali começou. Então, eu não pensei duas vezes, vamos assinar isso aqui, conta comigo para todos os sentidos, dentro de campo, fora de campo, o que precisar, eu estarei à disposição, porque eu vou ser bem sincero para vocês, viu? O América chegou ao fundo do poço. O América teve um momento em que eu vou confessar a vocês. Quando eu tive que comprar papel higiênico para o América, eu chamei o Flávio Lopes na época e falei, Flávio, precisamos da ajuda dos americanos. Foi onde eu peguei o telefone, liguei para o Salum e marquei um almoço com o Salum, com o Caio Salum e com o Zé Flávio. O Zé Flávio não foi, mas foi o Olímpio, se não me engano, o Olímpio estava. Eu sei que nós falamos assim, olha, precisamos que se unam. O América precisa de união, o América precisa de vocês. O momento só agora não é o suficiente. Precisamos de todos os grandes americanos se unindo em prol, porque senão o América tende a fechar as portas. E a partir desse momento as coisas começam a mudar. Mas até esse momento, cara, foi muito difícil você chegar no América, ver funcionários sem receber, você chegar no América, ver os jogadores precisando de ajuda, sendo despejados de apartamento, você não ter nada na rouparia, você no departamento de fisioterapia, nem gelo, a gente tinha que abastecer o América em todos esses setores. E então, mas não tinha problema. O Alexandre Matos, cara, faliu 3 academias deles por causa disso, entendeu? Então, assim, às vezes muita gente não dá valor em certas pessoas porque não conhece a história. Porque se conhecer a história, entendeu? Vai ver o quanto muitas pessoas se sacrificaram em prol do América, de ajudar o América. E esse tempo foi um dos tempos, não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, foi o tempo mais difícil do América. Mais difícil, entendeu? Então a retomada não era fácil. E ela ia ter tropeços, como aconteceu o módulo 2 do Campeonato Mineiro, entendeu? Mas a gente tinha que estar firme, a gente tinha que estar forte, e a gente tinha que acreditar, acima de tudo, acreditar, ter fé que as coisas poderiam. E cara, o América me apresentou Jesus Cristo, e através disso aí, através da palavra de Deus, eu consegui botar na minha vida que é ter fé e ir lá e fazer que as coisas vão acontecer. E então não pensava duas vezes em ajudar o América, tanto dentro de campo quanto fora de campo, para essa retomada. E ela veio acontecendo pouco a pouco, não foi da noite para o dia, foram aí de 2006, 2007, 2008, 2009 para 2010, a gente está na primeira divisão, novamente
no futebol brasileiro. E aí eu dou por encerrada aí a minha carreira dentro do América como jogador de futebol. Bom, Euler, você falou aí de 2008, né? Que a gente jogou o módulo 2 do Campeonato Mineiro. E aí você falou muito de União. Cara, eu tenho uma memória muito afetiva assim, na minha cabeça, que o meu pai me levou naquele antigo Independência e a gente ganhou aquele jogo de 2-1 contra o Ideal, né? E aí tava a torcida lotada e tal, e aí teve pênalti pro América, né? Teve pênalti pro América, Euler na bola, pega a bola, não sei o que, coloca a bola na marca, e aí os nossos olhos começam a se esbugalhar, a gente começa a levantar, né, ansioso para ver o pênalti, e aí de repente você vai e rola a bola, assim, ninguém entendeu nada, aí chega o Douglas e coloca a bola para dentro. Inclusive tá até uma blusa dessa época aqui, a blusa do meu pai. Cara, naquela jogada do pênalti, o Messi já te agradeceu por ter tido a referência do Euler? Módulo 2. Nós vamos ganhar um título. Isso tem que ser passado no Fantástico. Então, dentro da semana, eu falei assim, eu me busquei e falei assim, como a gente vai ter que... Aí eu pensei assim, eu vou bater um pênalti inusitado no Brasil. Já tinha visto o Cruyff fazer, né, bater, mas no Brasil é inusitado, então, mas eu vou fazer. Chamei o Douglas, falei, você tem coragem? Aí ele falou assim, claro. Então, aí eu chamei, na época, o alemão era o técnico, né? Falei com o alemão, permite que a gente faça? Ele permitiu. Então, quando aconteceu o pênalti, eu falei assim, ó, treinamos uma vez, em forma de brincadeira, entendeu? Não comentei com o árbitro, para não correr o risco, entendeu? E pensei assim, vamos fazer, e se Deus abençoar a bola entrar, acho que isso vai ser passado aí no Brasil inteiro, entendeu? E, de fato, aí aconteceu e rodou, e isso aí foi a semana passando isso, o Brasil inteiro, enfim, nas maiores emissoras, os maiores programas esportivos, e com isso ajudou aí a elevar o nome do América também, mesmo que seja um campeonato de módulo 2, mas que foi importantíssimo. E aí, 2009 tem esse título da Série C e você fica no América até 2011, quando você encerra a sua participação no América e também encerra a sua carreira. E aí o Euler, encerrando em 2011 o lado do atleta, né, o lado do jogador, e aí começa o Euler fora das quatro linhas. Como é que foi isso, essa transição? E para hoje o Euler treinador, hoje o Euler, né, na Europa, tendo essa experiência do outro lado, né, atrás das quatro linhas e trabalhando no polo do futebol mundial, que é trabalhando na Europa. A gente já conversou a sua visão sobre o futebol no Brasil como na Europa, mas como que foi essa transição do Euler jogador para o Euler tá ali nos bastidores, por trás, fora das quatro linhas? Sim, eu termino a carreira no América e recebo, né, uma proposta do América para dar continuidade. Então, eu recebo do Marcos Salum aquilo que eu quisesse fazer dentro do América, mas a verdade é que eu queria me preparar para o meu futuro. Eu queria ser técnico de futebol e falei para eles que eu ia tirar 5 anos, né, para dedicar a minha família e me preparar para ser técnico de futebol. E nesse tempo, eu estava fazendo vários cursos, né, cursos da CBF, curso de gestão, curso de periodização dentro do futebol, e vem algo que não estava no script, que era vir para a Europa, para a Espanha, porque meu filho fez teste aqui, ele era de menor, e para ele jogar, teria que ter a presença dos pais, senão ele não poderia jogar. A mesma coisa a minha filha, Eduarda, que faz ginástica rítmica, ela é ginasta, e também vinha para cá para a Espanha, para poder se preparar, fazer suas pré-temporadas, isso. Aí juntou o útil com o agradável e pegamos a família, todo mundo, eu, minha esposa Letícia, o Gabriel, o Eduarda e a pequenininha Alice, e viemos para a Espanha. E cheguei aqui, e aí eu falei assim, vim por causa dos meus filhos, eu não posso ficar aqui a ver navios. E me matriculei para poder fazer os cursos
da licença da federação, né, da Espanha, né, e da UEFA. Né? Então, eu fiz o nível B, fiz o nível A, terminei agora, no mês passado, o nível Pro, estamos aí aguardando somente o diploma chegar. Nesse tempo, também recebi proposta para ser técnico de futebol. Hoje eu sou técnico do Safor Clube de Futebol, um clube aqui da comunidade valenciana, que disputa a regional valenciana. Na primeira temporada fomos campeões, agora estamos aí novamente com a possibilidade de mais um título, mais um acesso, junto com o clube, e estamos em segundo lugar, um ponto atrás do primeiro, temos o confronto direto, faltam 5 partidas, e a chance de ser campeão novamente é muito grande. Então, estamos nos preparando, ainda estou me preparando para que eu possa realizar esse outro meu sonho, que é ser técnico de futebol. E se isso acontecer no América, para mim é uma grande satisfação, entendeu? Assim como eu comecei minha carreira de jogador, se eu tenho essa oportunidade de começar como treinador no América, sei que não tenho a pretensão nenhuma de chegar e ser o primeiro treinador do América. Eu tenho muito que aprender ainda, né? E voltar a uma realidade que eu estou fora aí já há 5 anos, né? Que é o futebol brasileiro. Minha cabeça hoje toda está aqui voltada para a Europa, aquilo que acompanho o América, acompanho o futebol brasileiro, mas numa proporção muito maior aqui na Europa, né? Por estar aqui. Então, sei que eu preciso desse tempo. Então, se eu tiver essa oportunidade, para mim vai ser um privilégio muito grande. Você hoje técnico, Euler técnico na Europa, e a visão de toda essa carreira do Euler, né, toda essa brilhante carreira que o Euler teve, qual que é o melhor técnico, qual que é o técnico especial? Não, a gente vai falar de melhor técnico não no sentido só da parte técnica mesmo, não de passar ensinamento, mas no total, o técnico que trabalhava bem o grupo, o técnico no entendimento do Euler, hoje tendo esse olhar, né, do profissional fora das 4 linhas. O técnico mais especial da carreira do Euler. Tele Santana. Sem dúvidas. Não tenho dúvidas. Eu digo isso de carteirinha porque hoje a referência é o Guardiola. E o Guardiola tem como referência o Tele Santana. O futebol da seleção do Tele Santana, o futebol do São Paulo do Tele Santana, entendeu? Aquilo que se aplicava dentro daquela seleção. E não tem dúvida, cara, que o Tele Santana, é óbvio, cada um tem a sua especificidade, mas o Tele foi completo. O Tele foi completo. E aí, que a gente está chegando na nossa parte final da nossa entrevista, um excelente bate-papo, eu queria pedir para o Euler dar um recado para a nação americana, não só no sentido do Euler para a nação americana, mas também o futuro. A gente completa agora esses 110 anos de América, e aí o América passando numa fase histórica, agora o América participando da Libertadores. Como que o Euler vê o América não só na Libertadores, não só nesse momento histórico, mas o futuro, sabendo de toda a estruturação que o clube vem passando, né? O clube que, acredito, inclusive, eu queria até pedir para você citar essa diferença da época do Euler como jogador do América, no América e o América hoje. Então, esse recado para a nação americana, Euler. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. O América vai muito longe. O América está se estruturando para ser um dos grandes clubes do futebol mundial. Eu não tenho dúvida disso se o América continuar com essa mesma visão que tem hoje de conquistar pouco a pouco, não querer conquistar de uma vez, entendeu? Não querer subir 10 degraus. O América não tem essa condição e a maneira como é conduzido a evolução dentro do América está perfeita. E por isso eu fico satisfeito, fico contente,
e acreditando mesmo que o América se tornar vai ser um dos grandes clubes do futebol mundial. Não tem dúvida disso. Eu só tenho que agradecer a todos dentro do América. Eu citei nomes aí, mas tem muitos nomes dentro do América. O próprio Zé Flávio, Lona Drummond, entendeu? Cara, são muitos nomes que fizeram com que esse América pudesse ser tão glorioso. E é até difícil você deixar nomes de fora, mas eu deixo aqui o meu abraço a todos eles, todos que fizeram desse América grande. Parabenizar 110 anos de muitas histórias, e eu agradeço a Deus por ter tido o privilégio de poder fazer parte de algumas dessas histórias do América, e ficar na torcida sempre, sempre, sempre. Gratidão eterna pelo América, gratidão eterna por muitas pessoas que me ajudaram dentro do América. Não se faz futebol sozinho, ninguém vence sozinho, sempre alguém estende as mãos, sempre alguém te ajuda, e por isso que eu não pensei duas vezes em ajudar o América, e então eu só tenho que agradecer a todos mesmo, principalmente a torcida, ficar na torcida aí para que o América aumente, que isso aí é muito importante. Quem que na minha opinião, qual que é o maior patrimônio de um clube? É o seu torcedor. E quanto mais torcedor o clube tiver, mais forte o clube será. E então, a minha torcida para que o América continue assim, porque com toda certeza a consequência disso é que o América terá mais torcedores. E tendo mais torcedores, o América terá um grande patrimônio. E, com toda certeza, vai longe. Euler, mais uma vez, agradecendo demais a sua participação. Eu tenho certeza que as portas da América vão estar sempre abertas para você. Também o clube é muito grato, né, por toda a sua história que você construiu, ajudou o clube também, né, a gente tem que saber sempre, né, que passa muito esse resultado, essa estruturação, você mesmo disse, o América passou fases muito difíceis, né, você mesmo disse que passou um momento de fundo do poço mesmo, a gente sabe de toda a história, a gente é grato também, se o América hoje está no patamar que alcançou e ainda tem muito a crescer, muito a conquistar, muito se deve também ao Filho do Vento. Então a gente aproveita mais uma vez, não só para agradecer por toda a sua história, né, agradecer a sua participação no nosso videocast, que, né, foi um bate-papo muito legal, né, João? Vou deixar o João também aí as considerações finais, mas antes de tudo, eu queria agradecer mais uma vez, muito obrigado, viu, Euler? Eu que agradeço, e meu amigo, para poder falar do América, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado aí por esse momento aí que me fez emocionar. Em nome do América, a gente te agradece, você faz parte dessa história gloriosa, muito, repetindo a frase do Felipe, muito é o que a gente deve hoje, a gente deve a você, pelo que você fez lá atrás, pelo quanto se doou, pelo quanto vestiu a camisa, vestiu o manto americano, e só para finalizar, Euler, na seleção dos 110 anos do América, você se coloca no time titular? Cara, foi muita gente boa aí. Nossa, quanta gente boa. O América formou, se não me engano, o América formou, acho que tirando o goleiro, em todas as outras posições, o América formou jogador da seleção brasileira de futebol. Então, é muita gente boa. Eu fico satisfeito de ser lembrado. Satisfeitíssimo de ser lembrado, porque é o que eu digo, não é sozinho, não tem muita gente aí que é do América que merece estar na posição grande, no patamar alto aí do América. Você está na votação da torcida, viu, Euler? Vamos ver o que a torcida vai decidir. Se você está titular na seleção... Só agradecer mesmo do fundo do meu coração. Obrigado aí, Felipe, obrigado, João, por esse momento.
Obrigado, torcida do América. Parabéns, América, pelos seus 110 anos de muita história. Muito obrigado, Euler. Muito obrigado, Nação Americana. Muito obrigado, João. A gente vai seguindo junto nesse mês comemorativo desses 110 anos do América. Vai ter muito conteúdo para você que se liga conosco aqui na TV Coelho. Então não perde tempo, né, João? Vai se inscrevendo, você que faz parte da Nação Americana, você que faz parte da família América. Então vai sentando o dedo nesse like, deixa o seu comentário, participe conosco. É muito importante a participação de toda a Nação Americana e de toda a família América. Eu sou Felipe Soares, eu vou me despedindo aqui. Muito obrigado, João. Obrigado, eu sou João. Muito obrigado, Nação Americana. Muito obrigado, Euler. E até a próxima. Um abraço, até a próxima oportunidade. Fique ligado aí, que logo, logo vem mais episódio do nosso videocast Coelhão.am. Você ligado conosco. Muito obrigado, Euler. Valeu, Nação Americana. Até a próxima. Tchau.